Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Janaína, professora de matemática, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de matemática financeira. No vídeo anterior, nós vimos um pouquinho sobre os juros simples e hoje nós vamos resolver aqui 3 exemplos sobre juros compostos. E o que são os juros compostos? Juros compostos são os juros que representam bem a nossa realidade. É aqueles juros que acontecem em cima de juros, tá? Para calcular os juros compostos, nós também temos uma fórmula. Então, eu coloquei aqui para vocês que o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Lembrando que o montante aqui, ele sempre vai ser o quê? O montante, ele é o valor total. O montante, mesma coisa lá do juros simples, ele sempre vai ser o quê? Os juros mais o capital, tá? Então agora aqui vamos resolver os exemplos para ficar mais claro como que nós fazemos a utilização dessa fórmula. Lembrando que tem questões que elas são um pouco mais complexas, porque nós temos aqui uma potência e tem questões que nós vamos ter o conhecimento sobre logaritmos. Mas hoje nós vamos resolver questões mais simples, porque primeiro nós precisamos entender o que são logaritmos para poder aplicar na parte de matemática financeira. Então aqui, vamos resolver primeiro esse exemplo. Ó. Calcule o montante produzido pelo capital de R$20.000 ao final de 4 anos, sabendo que a taxa mensal é de 0,5%. Lembra que eu falei para vocês que sempre, antes de resolver qualquer problema de matemática, anotem as informações que nós temos no enunciado. Então, nós temos aqui o valor do capital, que é 20.000. Nós temos também o período, que é o tempo de 4 anos. E nós temos aqui também a taxa mensal de 0,5%. Então, 0,5% ao mês. E nós vamos calcular o montante. Observem que aqui, lembra que eu expliquei lá no vídeo anterior sobre juros simples? Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ir lá dar uma espiadinha nesse vídeo. Sempre nós temos que deixar aqui o tempo e a taxa na mesma unidade de medida. Se não estão na mesma unidade, nós vamos precisar fazer a conversão. Eu tenho 4 anos e aqui eu tenho meses. Eu poderia transformar esses 4 anos em meses. Só que notem que aqui nós temos que elevar o tempo vai estar no expoente. Então é interessante que quanto menor eu conseguir deixar o tempo, ele é melhor para a gente fazer os cálculos. Então aqui, se eu tenho lá 0,5% ao mês, fica mais fácil transformar essa taxa em ano. Se eu tenho 0,5 por mês, no ano, quanto que nós vamos ter? Então é só multiplicar esse valor por 12. 0,5 vezes 12, ele vai dar exatamente 6% ao ano. Lembrando que nós não podemos fazer a operação quando nós temos a porcentagem aqui. Primeiro, nós temos que lembrar que 6% é uma divisão por 100. Então, isso daqui é a mesma coisa que 0,06. Agora, vamos colocar essas informações na fórmula, uma vez que agora todas as informações aqui estão certas, na mesma unidade de medida, e agora é só fazer o cálculo. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. O montante nós não temos, então eu abaixo N. O valor do capital, 20.000, que multiplica 1 mais o I. A taxa agora, nós vamos usar esse 0,06. E o tempo aqui nós temos que são 4 anos. Agora, o que nós temos que resolver aqui primeiro? Primeiro que está dentro do parênteses. Então, nós vamos ter o quê? Copia o 20.000
E 1 mais 0,06, 1,06 elevado à quarta potência. Quando nós temos uma potência, resolvemos então essa potenciação aqui. 1,06 elevado à quarta potência significa o quê? 1,06 vezes 1,06 vezes 1,06 vezes 1,06. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter um valor aproximado de 1,26. Agora, basta fazermos essa multiplicação aqui, de 20.000 vezes 1,26. Fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos ter um valor de R$ 25.200 de montante. Então, nesse período de 4 anos, com essa taxa, no final lá da aplicação, 25.200, certo? Se eu perguntasse para vocês assim, qual foi os juros produzido nesse período então? Era só fazermos a subtração de 25.200 menos o valor do capital, uma vez que o montante, ele é os juros mais o capital. Então aqui nesse caso, teve de juros 5.200. Vamos fazer então agora mais um exemplo aqui para ficar mais claro. Que capital deve ser aplicado durante 12 meses com uma taxa de juros compostos de 6% ao ano, sabendo que o montante no período especificado foi de 10.600. Agora, nessa questão, ele está pedindo para fazer o cálculo do capital. Qual que é o capital? Nós temos aqui o tempo, que são 12 meses. A taxa, 6% ao ano. E nós temos o valor do montante, que é 10.600. E agora? Observem o quê? As informações estão na mesma unidade. Aqui nós temos meses e aqui nós temos em ano. Não podemos fazer a operação do jeito que está. Tempo 12 meses, a gente consegue reduzir ele. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais a gente conseguir diminuir o tempo aqui é melhor. 12 meses, e aqui a taxa está em ano, notem que 12 meses é a mesma coisa que um ano. Então aqui nós podemos usar essa informação para facilitar os cálculos. Então aqui nós vamos ter a fórmula: montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. O valor do montante nós temos 10.600. É igual, o capital não temos, então copia. 1 mais a taxa, que é 6% ao ano, mas não podemos usar esse valor aqui. Observem que 6% é a mesma coisa que 0,06. Então, 0,06 elevado a 1. Então, nós vamos ter o que aqui? Que 1 mais 0,6, 1,06 elevado a 1. 1,06 elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui, observem que nós temos uma multiplicação. Quando eu passo ele para o outro lado, sempre devo passar com a operação inversa. Então, 10.600 dividido por 1,06. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos ter que o capital vai ser de R$10.000. Certo, pessoal? Conseguiram compreender? Eu vou apagar aqui a lousa para nós resolvermos mais um exemplo. Pronto, pessoal, voltei aqui com mais um exemplo. Vamos resolver? Primeiro, anotando as informações. A quantia de R$15.000 é emprestada a uma taxa de 10% ao mês. Determine os juros compostos produzidos em 3 meses. Então, vamos lá. Aqui nós temos a quantia de 15.000, por mais que é um empréstimo, ele é o valor inicial, então ele é o capital. Aqui a taxa, nós temos que é 10% ao mês. 10% ao mês, aqui nós sabemos que é 10 dividido por 100, então nós vamos ter 0,1. E aqui o tempo,
nós vamos ter 3 meses. Então, aqui, nós não vamos precisar fazer a conversão, porque nós já temos aqui em meses, ó, os dois casos, tanto a taxa como o tempo. Agora é só substituir na fórmula. Montante, eu não tenho, ele está pedindo o valor dos juros, só que para calcular os juros, primeiro nós precisamos descobrir qual que é o valor do montante. Montante é igual ao capital, 15.000, que multiplica 1 mais 0,1 elevado a 3. Resolve essa adição. 1 mais 0,1 vai dar 1,1 elevado a 3. Agora, precisamos fazer essa multiplicação. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Quando fazemos essa multiplicação, nós vamos ter aqui 1,331. Resolvendo isso daqui, 15.000 vezes 1,331, quanto vai dar? Eu vou olhar aqui na cola, hein? Nós vamos ter um total de 19.965. Certo, pessoal? Esse daqui é o valor do montante. Se eu tenho o valor do montante, agora eu consigo saber qual que é os juros. Lembra que eu falei para vocês que o montante é o capital mais os juros? Se eu tenho o valor do montante e o valor do capital e eu quero descobrir os juros, basta fazermos então a subtração. Então, os juros vai ser o quê? O montante menos o capital. Então, subtrair, pegar esse valor e subtrair os 15.000. Então, nós vamos ter lá 19.965 menos 15.000. Então, os juros produzidos nesses 3 meses, com essa taxa, nós vamos ter um valor de 4.965. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Esse daqui é um vídeo mais simples, porque nós precisamos ter conhecimento em alguns outros conteúdos para a gente conseguir resolver exercícios mais complexos, que nós vamos precisar saber, ter o conhecimento sobre logaritmo, mas isso nós vamos falar num outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe e comenta. E se inscreva no canal também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!